Bom dia. É sempre difícil falar depois do Carlos, porque o Carlos sabe disso muito mais do que a gente, né? Eu vou, por precaução, ficar na política. E vou ficar na questão de qual o significado de Paris. E vou dividir a minha breve intervenção em três partes. Falar antes de Paris, o que foi preciso acontecer, Paris, e depois de Paris, qual é a questão-chave. Evidentemente, a questão sempre foi a de fazer esse ajustamento entre a política governamental e a política internacional, a multilateral, e o conhecimento científico. Né? Quer dizer, diante de uma situação clara de risco, cujo consenso científico só fez aumentar desde que nós começamos a discutir esse assunto, a sério, como é que faz para compatibilizar essas duas coisas? Não é simples, e é muito mais complicado quando a gente tenta fazer isso num fórum multilateral que tem quase 200 países completamente diferentes entre eles, que vai desde os produtores de petróleo até as ilhas que vão desaparecer, passando por mega países como China e Índia, países industrializados como Estados Unidos, com vários problemas próprios, e países como Brasil, México, etc., Indonésia. Então, é muito difícil fazer um acordo. E aí, por que faz sentido essa ideia de Copenhague a Paris? Essa ideia de Copenhague a Paris faz sentido porque, se nós pensamos estritamente do ponto de vista político, a política sempre teve... A política tem vários paradoxos, né? Mas um dos paradoxos centrais da política aplicada, sabe, é que nós temos duas coisas que precisam de acontecer, e elas não acontecem necessariamente em simultâneo. É preciso ter a decisão e é preciso assegurar que essa decisão tenha eficácia. E a gente fica olhando, a gente avalia, e foi o que fizeram com Copenhague, assim, a Copenhague foi um fracasso, porque não teve eficácia. Mas teve decisão. E decisão é tão complicado quanto eficácia. Tomar uma decisão que muda o status quo, mudar de posição, ainda mais num fórum internacional, não é uma ação trivial. Não é trivial. E foi isso que aconteceu em Copenhague. Quer dizer, em Copenhague houve uma decisão. Estados Unidos e China, sobretudo, mas também Brasil, Índia, decidiram não vetar mais a possibilidade de um acordo que substituísse o protocolo de Kyoto. Foi uma decisão muito grave, muito importante, que teve baixíssima eficácia, porque não foi bem pensada, teve vários problemas que não vou entrar aqui, mas ela acabou ficando num limbo e foi preciso que em Cancún, no ano seguinte, então se tomasse aquelas decisões do Acordo de Copenhague, que ficou no limbo, e incorporasse ao quadro legal da Convenção do Clima. Então, os acordos de Cancún avançaram um pouco sobre Copenhague, mas também legalizaram o Acordo de Copenhague do ponto de vista do direito internacional, do direito multilateral. E aí, na sequência dessas reuniões, que são reuniões dificílimas, a Dani Chiaretti e o Fábio sabem muito mais do que eu sobre isso, acompanham há mais tempo do que eu, são noites em que os negociadores passam a noite acordado negociando, há muitos impasses que têm que ser resolvidos, muitas consultas com os presidentes e primeiros ministros, etc. E Copenhague ainda teve esse aspecto absolutamente inédito. Eu já tinha acompanhado outras reuniões internacionais e nunca tinha visto chefe de governo, presidente, primeiro-ministro, tirar o paletó, sentar de manga arregaçada numa mesa e ficar discutindo texto, ficar discutindo palavra, né? A reunião dramática em Copenhague foi numa sala onde estava o BASIC, que estava Brasil, África do Sul, China e Índia, sentados fazendo um balanço da situação, etc., para decidir o que eles iam fazer. O Obama entrou, sentou ao lado do Lula, e aí eles negociou diretamente com o primeiro-ministro da China, o Wen Jiabao, com intermediação do Lula e do primeiro-ministro da Índia, que tinha sido da OMC, sabia um pouco lidar com essa coisa, e o Lula também, com a coisa da negociação sindical, com a experiência dele, também sabia ajudar. Então ficavam ali né? E uma coisa, a gente ficava, nós jornalistas, ficávamos olhando de uma janelinha quando conseguia, né?
mas depois, quando se conseguiu reconstituir os bastidores, o Obama, inclusive, se submeteu a uma situação muito difícil para um presidente, porque o chefe principal da China não é o primeiro-ministro, é o presidente, que não foi. E os chineses têm uma forma de negociar muito complicada, porque o sênior ele não fala diretamente na negociação, a não ser na hora da decisão final. Então, o Obama falava, quem falava era o ministro das Relações Exteriores, né? E só no final da negociação é que o Wen Jiabao então disse assim, podemos ir para a questão seguinte. E o Obama, inclusive, se submeteu a isso, porque ele podia ter levantado e disse assim, não vou negociar nesses termos, né? Bom, aí chega Durban, e Durban teve uma outra ruptura, teve uma outra decisão política importante. Desde sempre, praticamente, desde o Acordo de Quioto, na verdade, né, Fábio, que a concepção do Acordo Climático Global era uma concepção de cima para baixo. Vamos fazer um acordo compulsório, com força legal, para todos os países, valendo para todo mundo, e aí os países, vamos botar aqui mecanismos de vigilância, de enforcement, etc., os países vão ser obrigados a respeitar, e aí a gente vai ter a disciplina climática que a gente precisa. Nunca deu certo, porque, evidentemente, isso implica numa cessão de soberania dos países a um organismo internacional. E ainda mais que a ONU não era nem uma Organização Mundial da Saúde, a UNFCCC, ela é um departamento dentro do organograma da ONU. Esse é um dos problemas que eu vou falar sobre o futuro. Em Durban, houve, então, a decisão de virar isso aí. Não, vamos fazer um acordo de cima para baixo. Vamos construir o melhor regime, de baixo para cima. Vamos construir o melhor regime possível de ser acordado por todos os países, com força legal, e vamos estabelecer regras para o cumprimento voluntário daquilo que não for incorporado ao acordo. E essa ideia, que nasceu de uma negociação muito complicada, muito complexa, na qual o negociador brasileiro teve um papel muito importante, o Figueiredo, com o americano, o chinês e a Índia, que foi de imaginar uma maneira de formular isso que, na verdade, não estava ainda nem contemplado no direito internacional. Não havia precedente de um acordo com esse formato que tivesse força legal, mas que tivesse essas características. Isso foi sendo construído por aproximações sucessivas ao longo das outras negociações, até que se chega em Paris. Em Paris, nós chegamos em Paris com um draft, um rascunho do acordo que era bom, mas quer dizer, era um bom começo, mas não tinha uma garantia de um bom desfecho. E essa negociação foi também muito difícil, porque ela levou a uma construção legal que permitiu que se decidisse ali um regime, quer dizer, uma constituição para a política sobre mudança climática no mundo, né, de muito bom nível, de muito boa qualidade, com esses aspectos que o Carlos mencionou, de incorporação da ciência ao sistema legal, ao sistema de procedimentos, e com um sistema de vigilância recíproca bastante interessante, bastante criativo, que também foi sendo desenvolvido ali ao longo de negociações muito penosas. E aí, nada disso estava garantido. Quer dizer, houve eu acho que uma coisa extraordinária, Dani estava lá, não sei se concorda comigo, mas uma das coisas que eu achei extraordinárias de Paris foi e isso faz a diferença, eu acho, quer dizer, como no Brasil, você tem uma diplomacia profissional, uma diplomacia de carreira, uma diplomacia competente. Quer dizer, a diplomacia francesa fez um trabalho exemplar de solução dos nós. Eu até escrevia e comentava na CBN ao longo dos dias, né? Assim, tá incrível, porque tem aqui uma mão invisível da diplomacia francesa, né, que desfaz os nós que apareceram no final do dia, ao longo da noite. Então, você saía dali do Le Bourget com a impressão de que, poxa, está maior impasse, tem vários nós, etc. e tal, todos os negociadores dizendo não, ficou difícil, etc. e tal. Chegava de manhã, estava tudo bem.
assim, que diabo aconteceu nessa noite, né, que as coisas, os nós se desfizeram. Isso é um trabalho assim muito intenso da diplomacia francesa. E na reunião final, o empenho dos países ficou muito claro, como, por exemplo, quando o John Kerry foi para Paris participar das últimas rodadas de negociação, ficou em Paris negociando. Quer dizer, estava claro que não era de brinquedo. Estava claro que havia ali um consenso prévio no sentido dos chefes de governo. O Carlos tem toda a razão, quer dizer, o fato deles terem ido a Paris antes e dado clara demonstração de que havia sim um consenso no sentido de que se chegasse a um acordo, permitiu esse trabalho. Então, finalmente chegamos ao Acordo de Paris. Ele é um divisor de águas, ele é uma ruptura, é uma decisão política inovadora no contexto não só das relações multilaterais do clima, mas das relações multilaterais em geral. Criar-se um regime, tem um sistema de métodos voluntário, mas esse sistema de métodos está submetido a um sistema de avaliação e de vigilância recíproca muito interessante, muito inteligente. E aí? Bom, aí, como toda Constituição, e como toda decisão política, depende da eficácia. Quer dizer, depende, agora, não é de baixo para cima, então a bola está na mão dos países. Os países têm que fazer as políticas adequadas e o mais ambiciosas possível para poder cooperativamente chegar a esse objetivo do 1,5. E aí, evidentemente, nós entramos nas dificuldades domésticas, e eu, ao invés de falar de Brasil, para não ser muito crítico, porque eu sou, eu vou falar dos Estados Unidos, que é evidentemente mais importante nesse equilíbrio de poder Estados Unidos e China. Os Estados Unidos, o Obama fez também uma coisa muito inteligente, diante do bloqueio republicano, no sentido de não ter uma legislação climática adequada. Ele usou a agência ambiental com um mandato de poluição do ar, com apoio do establishment acadêmico dos Estados Unidos, que respondeu à Suprema Corte que os gases de efeito estufa são poluentes, e com esse mandato, inclusive convalidado pela Suprema Corte, ele estabeleceu parâmetros de redução de emissões para todos os setores importantes da economia dos Estados Unidos, terminando agora com o setor de energia, com as termoelétricas. E aí veio o problema. Recentemente, a Suprema Corte, numa decisão muito sem precedentes, completamente inédita, ela aceitou tomar uma decisão liminar de suspender a vigência do plano de energia limpa do governo americano, enquanto a Corte de Apelações do Distrito de Colômbia examina o mérito da questão, provocada pela indústria do carvão da Virgínia e pelos interesses do petróleo do Texas e os irmãos Koch, e 11 estados que têm interesses ali, o cinturão do carvão e do petróleo, né? E, obviamente, isso daí cria um outro problema, que é o seguinte, quer dizer, quando o Distrito de Colômbia, que negou uma liminar igual, essa é outra coisa absurda ali que aconteceu. Você vê que não acontece só lá, só aqui. Quando ele negou o recurso, vai examinar o mérito. Muito provavelmente o mérito vai ser a favor da agência ambiental. E aí eles vão apelar para a Suprema Corte, porque tem uma questão constitucional envolvida por causa da questão da autonomia federativa. Essa decisão da Suprema Corte foi rigorosamente política. Foi por 5-4 que eles deram o liminar. São 5 ministros... O Scalia era vivo. O Scalia era vivo. São 5 republicanos e 4 democratas. Agora, com a morte do Scalia, está 4 republicanos e 4 democratas. O Obama, eu estive olhando os nomes dos pretendentes que o Obama está examinando, ele tem 3 nomes lá que são praticamente irrecusáveis pelos republicanos, inclusive porque já trabalharam com republicanos, etc. Já foram aprovados com voto republicano para a Corte de Apelação Federal. Portanto, é muito provável que o Obama consiga romper o bloqueio republicano, fazer 5-4 e aí salvar o coisa. Mas, ontem, o Todd Stern, que foi um negociador, eu termino aqui, para mostrar para vocês que a eficácia ela também é construída politicamente. O Obama já tinha falado sobre isso, está muito preocupado com o impacto dessa decisão da Suprema Corte no Acordo de Paris, porque isso desacredita, isso desmorona o Acordo de Paris. Quer dizer, se China ou Estados Unidos saem do Acordo de Paris, acabou, não tem o Acordo de Paris.
Então, toda a evolução política importante acaba. O Obama está muito preocupado com isso. Ele já vinha dando declarações, etc., mas na reunião ontem, em Bruxelas, o Todd Stern, que é o negociador oficial da Casa Branca, disse o seguinte, que o Obama, e esse é um sinal político importante, o Obama vai assinar o Acordo de Paris, numa demonstração de que ele pretende que o acordo, ele vai assinar o acordo e vai transformar o acordo num decreto executivo. Ele não precisa de ratificação do Congresso, porque ele está dentro do quadro legal da Convenção do Clima. Ele não foi como o protocolo de Kyoto, um protocolo à parte. E quando é que ele vai assinar? Muito provavelmente na reunião que o Ban Ki-moon está convocando para a ONU, para os países irem lá solenemente aprovar o Acordo de Paris. Não teve a aprovação formal da Convenção das Partes, né, em Paris, mas agora ficou aquela dúvida de assinar o acordo, precisam de 55 países, acho, com 55% das emissões para poder ele entrar em vigor. Provavelmente entrará em vigor em março, a partir de abril. Com a assinatura do Obama, é uma decisão política importante, porque ele está demonstrando que, primeiro, ele confia que a Suprema Corte não vai bloquear. Segundo, ele está dizendo o seguinte, olha, é um acordo tão sensato e os Estados Unidos pagou um preço tão alto, diplomaticamente, de não estar no protocolo de Kyoto, que é muito difícil que, mesmo que seja um governo republicano, o acordo seja desrespeitado pelos Estados Unidos, os Estados Unidos saiam do acordo. Então, o problema todo do Acordo de Paris é esse, ele tem que ser construído pelas decisões dos países. E até agora está indo muito bem. Quer dizer, o primeiro percalço foi esse dos Estados Unidos, e o governo, que tem 11 meses, evidentemente, está dando todos os sinais de que vai fazer todo o possível para manter os Estados Unidos dentro do acordo. Se a Hillary for eleita, evidentemente o acordo está garantido. Se não for a Hillary, aí vamos ter que ver como é que fica essa discussão para o final. O problema do acordo é esse, ele é uma Constituição que depende do consentimento e da obediência, né? Mas, fora isso, eu acho que politicamente é uma arquitetura muito bem feita. Obrigado. Muito bom, Sérgio.